poder do subconsciente. Dr. Joseph Murphy. Quando você abrir este livro, avistará o caminho para uma vida nova de prosperidade, paz, juventude e bênçãos espirituais. Isso vai acontecer porque este livro lhe ensinará a utilizar em seu proveito para a realização de todos os seus objetivos pessoais de renovação. E mais as suas metas sociais de riqueza e sucesso. A força mais poderosa que há em você, que a tudo mais domina e controla. E que, entretanto, é na maioria das pessoas esquecidas e desprezadas. O subconsciente. Uma técnica nova, revelada por este livro, dá a chave para a entrada nesse reino maravilhoso cujas possibilidades não foram ainda inteiramente exploradas, mesmo pelos mais avançados cientistas. Nestas páginas preciosas, você encontrará algumas das palavras mais importantes e mais inspiradoras já impressas. Ficará sabendo de comprovadas técnicas científicas, mediante as quais poderá utilizar as forças incalculáveis do seu subconsciente. Saberá que o poder curativo do seu subconsciente pode realizar verdadeiros milagres de boa saúde e renovado vigor e curas maravilhosas. Compreenderá como o subconsciente poderá transformar toda a sua vida no seu trabalho incessante a seu favor, desde que seja encaminhado e dirigido corretamente. Descobrirá que o seu subconsciente pode encher a sua vida das maiores bênçãos espirituais e dos mais sólidos benefícios materiais. Aprenderá a rezar, dando novo sentido e maior força às suas preces, enriquecendo assim a sua vida espiritual e a sua compreensão dos homens e da sociedade, bem como do seu destino pessoal. Paz de espírito, serenidade, riqueza, sucesso, poder mental, plenitude, felicidade são as promessas magníficas deste livro, a partir do qual você será um homem novo, a quem aconteceu esta coisa simples e imensa, a descoberta do seu subconsciente e da maneira de utilizá-lo. O seu autor, Dr. Joseph Murphy, vem há mais de um quarto de século ensinando, aconselhando e guiando milhares de pessoas através do mundo pelos seus escritos e pela sua palavra inspirada e persuasiva. Dirige um programa de rádio em Los Angeles e é diretor do Movimento da Ciência Divina, na Califórnia. É autor de 25 livros. O poder do subconsciente Dr. Joseph Murphy. Tradução de Pinheiro de Lemos, distribuidora Record, Rio de Janeiro, São Paulo. Título do original norte-americano. The Power of Your Subconscious Mind. Copyright 1963 by Prentice Hall, Inc. Direitos reservados para a língua portuguesa por Distribuidora Record de Serviços de Imprensa. Como este livro pode operar milagres em sua vida? Tenho visto milagres que aconteceram a homens e mulheres de todas as categorias, no mundo inteiro. Em sua vida também haverá milagres, a partir do momento em que começar a utilizar o poder mágico do seu subconsciente. Este livro objetiva mostrar-lhe que seu pensamento e imaginação habituais moldam, ajustam e mesmo criam o seu destino, pois o homem é o que pensa em seu subconsciente. Índice. Você conhece as respostas. O motivo para escrever este livro. Libertando o poder de realizar milagres. Ocorrem maravilhas quando você realmente reza. Todos rezam. A característica deste livro. Em que você acredita? Desejo oração. Há uma mente comum a todos os homens, Emerson. Você conhece as respostas. Porque um homem é triste e outro alegre. Porque um é feliz e próspero e o outro pobre e desgraçado. Porque um homem é tímido e inseguro e o outro cheio de fé e confiança. Porque um mora em uma casa bela e luxuosa e o outro leva uma existência miserável, numa favela. Porque um é um sucesso espetacular e o outro um pobre fracassado. Porque um é um notável orador e imensamente popular e outro apenas medíocre e impopular. Porque um homem é um gênio em seu trabalho ou profissão e o outro moreja a vida inteira sem nada fazer ou conseguir de valor. Porque um homem fica curado de uma moléstia considerada incurável e o outro não. Porque tantas pessoas boas e religiosas sofrem as torturas dos condenados em sua mente e corpo.
Por que tantas pessoas ímpias e sem moral obtêm sucesso, prosperam e gozam de excelente saúde? Porque uma mulher é feliz no casamento e sua irmã frustrada e infeliz. Haverá respostas para essas perguntas na mente consciente e subconsciente de tais pessoas? É mais que certo que sim. O motivo para escrever este livro. O propósito expresso de responder e esclarecer as perguntas acima e muitas outras de natureza semelhante é que me levou a escrever este livro. Esforcei-me, nele, por explicar as verdades fundamentais da mente na linguagem mais simples possível. Creio que é perfeitamente possível explicar as leis básicas e fundamentais da vida e da mente na linguagem comum de todos os dias. O leitor verá que a linguagem deste livro é a mesma que encontra diariamente nos jornais e revistas que lê, a mesma de suas conversas em casa e no trabalho. Recomendo-lhe que estude este livro e aplique as técnicas nele delineadas. Na medida em que o fizer, e disto estou absolutamente convencido, dominará um poder de operar milagres que o tirará da confusão, miséria, melancolia e fracasso, levando-o ao seu verdadeiro lugar, resolvendo suas dificuldades, libertando-o dos grilhões emocionais e físicos e colocando-o no caminho da liberdade, da felicidade e da paz de espírito. Esse poder de realizar milagres pode curá-lo de suas doenças, torná-lo novamente forte e vigoroso. Ao aprender como utilizar seus poderes interiores, você abrirá a porta da prisão do medo e iniciará a vida descrita pelo apóstolo Paulo como a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Libertando o poder de realizar milagres. Uma cura pessoal será sempre a prova mais convincente dos poderes do subconsciente. Há cerca de 42 anos, curei-me de uma doença, conhecida na terminologia médica como sarcoma, com a utilização do poder de cura de meu subconsciente, que me criou e até hoje mantém e governa todas as minhas funções vitais. A técnica que apliquei então é desenvolvida neste livro. Estou certo de que ajudará outras pessoas a confiarem na presença curadora infinita que se abriga nas profundezas do subconsciente de todos os homens. Através dos compreensivos cuidados do meu médico, compreendi subitamente que era perfeitamente natural pretender que a inteligência criadora que fez todos os meus órgãos, moldou meu corpo e pôs meu coração a pulsar pudesse também curar a sua própria obra. Já dizia o velho provérbio, o médico trata a ferida e Deus a cura. Ocorrem maravilhas quando você realmente reza. A oração científica consiste na interação harmoniosa dos níveis consciente e subconsciente da mente, orientada cientificamente para um determinado propósito. Este livro ensinar-lhe-á o processo científico de penetrar no reino do poder infinito que há dentro de você, permitindo-lhe obter o que realmente deseja na vida. Você, certamente, deseja uma vida mais feliz, repleta de alegrias e riquezas. Comece a utilizar esse poder de operar milagres e remova os obstáculos de sua vida cotidiana, resolva os seus problemas de negócios e promova a harmonia nas relações familiares. Leia este livro várias vezes. Os diversos capítulos irão mostrar-lhe como funciona esse maravilhoso poder e como pode extrair a inspiração e sabedoria ocultas que existem dentro de você. Conheça as técnicas simples de usar o subconsciente. Siga o novo processo científico de penetrar nesse celeiro infinito. Leia este livro com todo cuidado, seriedade e paixão. Demonstre a si mesmo a surpreendente maneira pela qual pode ajudar-se. E assim poderá encontrar, e acredito que certamente o encontrará, o momento decisivo de sua vida. Todos rezam. Você sabe rezar eficazmente? Há quanto tempo não reza como parte integrante de suas atividades diárias? Numa emergência, nos momentos de perigo e dificuldades, em casos de doença e quando a morte está por perto, chovem as orações, suas e de seus amigos. Leia nos jornais. Todos os dias se oferecem orações, no país inteiro, por uma criança acometida de uma doença considerada incurável, pela paz entre as nações, por um grupo de mineiros aprisionados numa mina inundada. Depois se noticia que, ao serem salvos, os mineiros declararam que ficaram rezando enquanto aguardavam. Outra notícia que também se lê.
O piloto de um avião obrigado a um pouso de emergência declara que também rezou naqueles momentos difíceis. A oração constitui, certamente, uma ajuda sempre presente nos momentos de crise. Não se deve, porém, esperar pela dificuldade para tornar a oração parte integrante construtiva da vida. As dramáticas respostas à oração fazem manchetes nos jornais e são provas da eficiência da oração. Que dizer das orações humildes das crianças, do agradecimento cotidiano antes das refeições, das devoções contritas em que o indivíduo procura apenas a comunhão com Deus? Meu trabalho com as pessoas levou-me a estudar as diversas maneiras de chegar-se à oração. Eu próprio experimentei o poder da oração em minha vida. Conversei e trabalhei com muitas pessoas que também tiveram o auxílio da oração. O problema consiste, em geral, em dizer aos outros como devem rezar. Pessoas em dificuldades raramente conseguem pensar e agir racionalmente. Precisam de uma fórmula fácil para se orientar, um método que funcione e que seja simples e específico. Devem ser levados frequentemente a enfrentar a emergência. A característica deste livro. A principal característica deste livro é o seu cunho eminentemente prático. Nele são apresentadas apenas técnicas e fórmulas simples e execuíveis, que podem ser facilmente aplicadas na vida cotidiana. Ensinei esses processos simples a homens e mulheres do mundo inteiro. E, recentemente, cerca de 1000 pessoas das mais diversas tendências religiosas compareceram a um curso especial, realizado em Los Angeles, em que expliquei detalhadamente os pontos principais deste livro. Muitas vinham de até 300 quilômetros de distância para assistir às aulas. As características especiais deste livro irão atraí-lo, por mostrar os motivos pelos quais frequentemente se obtém o oposto daquilo por que se rezou. Pessoas de todas as partes do mundo já me perguntaram milhares de vezes por que nunca obtive resposta às minhas orações. Nesse livro você encontrará as causas dessa queixa tão comum. As diversas maneiras de impressionar o subconsciente e obter as respostas certas, aqui expostas, tornam este livro de extraordinário valor e uma ajuda sempre presente nos momentos de dificuldade. Em que você acredita? Não é aquilo em que se acredita que traz uma resposta à oração do homem. A resposta à oração surge quando a mente subconsciente do indivíduo responde ao quadro mental ou pensamento de sua mente. Esta lei da fé opera em todas as religiões do mundo, sendo essa a razão de serem psicologicamente verdadeiras. O budista, o cristão, o muçulmano, o judeu, todos podem obter respostas às suas orações, não por causa do credo em particular, da religião, proselitismo ritual, cerimônia, fórmula, liturgia, encantamento, sacrifícios ou oferendas, mas unicamente por causa da fé ou da aceitação e receptividade mental daquilo por que rezam. A lei da vida é a lei da fé e a fé pode ser resumida como um pensamento na mente. Como um homem pensa, sente e crê, tal a situação de sua mente, corpo e circunstâncias que o cercam. Uma técnica, uma metodologia baseada na compreensão do que se faz e por que se faz, ajudará a formar uma corporificação subconsciente de todas as coisas boas da vida. Essencialmente, uma oração atendida é a realização do anseio do coração. Desejo oração. Todos desejam saúde, felicidade, segurança, paz de espírito, sinceridade, mas muitos falham na consecução clara de resultados definidos. Um professor universitário confessou-me recentemente: sei que, se mudasse o meu padrão mental e reorientasse minha vida emocional, minha úlcera desapareceria para sempre. Não tenho, porém, qualquer técnica, processo ou modus operandi para alcançar esse resultado. Minha mente vagueia para frente e para trás pelos meus inúmeros problemas e eu me sinto frustrado, derrotado e infeliz. Esse professor desejava gozar de uma saúde perfeita. Necessitava conhecer como sua mente trabalhava, o que lhe permitiria alcançar o que desejava. Praticando os métodos de cura delineados neste livro, tornou-se um homem são e realizado. Há uma mente comum a todos os homens, Emerson. Os poderes de operar milagres de seu subconsciente existiam antes que eu e você nascêssemos, antes que qualquer igreja ou mundo existisse.
As grandes verdades eternas e os princípios da vida são anteriores a todas as religiões. É assim pensando que lhe recomendo, nos capítulos seguintes, que se aproprie deste poder maravilhoso, mágico e transformador, que cura as feridas mentais e físicas, salva as mentes temerosas e liberta completamente das limitações da pobreza, fracasso, miséria, privação e frustração. Tudo que você tem a fazer é unir-se mental e emocionalmente a tudo de bom ao que deseja personificar. E os poderes de seu subconsciente responderão de conformidade com isso. Comece hoje, agora, deixe que ocorram maravilhas em sua vida. Persista, persista até que raie um novo dia e as sombras se dissipem. Sumário. Capítulo 1. A casa do tesouro que há dentro de você. O maior segredo de todas as épocas. O poder maravilhoso do seu subconsciente. Necessidade de uma base para trabalhar. A dualidade da mente. A mente consciente e subconsciente. Diferenças importantes e modos de operar. Como seu subconsciente respondeu. Breve sumário das ideias que devem ser lembradas. Capítulo 2. Como trabalha a sua mente. A diferença entre os termos consciente e subconsciente. Experiências de psicólogos. Os termos mente objetiva e subjetiva esclarecidos. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. O tremendo poder da sugestão. Reações diferentes à mesma sugestão. Como ele perdeu o braço. Como a autossugestão afasta o medo. Recuperação da memória. Como ele dominou o seu temperamento agressivo. O poder construtivo e o destrutivo da sugestão. Você já aceitou algumas dessas sugestões. Você pode neutralizar as sugestões negativas. Como a sugestão matou um homem. Poder de uma premissa. O subconsciente é incapaz de argumentar. Revisão dos pontos importantes. Capítulo 3. O poder de operar milagres do seu subconsciente. O subconsciente, o seu livro da vida. O que se imprime no subconsciente é expresso depois. O subconsciente cura uma doença da pele. Como o subconsciente controla todas as funções do corpo. Como fazer o subconsciente trabalhar para nós. Princípio curador do subconsciente recupera nervos ópticos atrofiados. Como transmitir a ideia de saúde perfeita ao seu subconsciente. Ideias que vale a pena lembrar. Capítulo 4. Curas mentais nos tempos antigos. A Bíblia relata a utilização dos poderes do subconsciente. Milagres nos santuários do mundo inteiro. Um princípio universal de cura. Teorias bastante diferentes. As opiniões de Paracelsus. As experiências de Berren. Provocando uma bolha por sugestão. A causa do estigma sangrento. Pontos a destacar. Capítulo 5. Curas mentais nos tempos modernos. Um só processo de cura. A lei da fé. A terapia da oração é a função combinada da mente consciente. Subconsciente dirigida cientificamente. O que significa a cura pela fé e como a fé trabalha cegamente. A fé subjetiva e seu significado. Capítulo 6. Técnicas práticas de curas mentais. A técnica de transposição para impregnar o subconsciente. O subconsciente aceitará seu esquema. A ciência e a arte da verdadeira oração. A técnica da visualização. O método do cinema mental. A técnica de Baldwin. A técnica do sono. A técnica do obrigado. O método afirmativo.
O método da argumentação. O método absoluto é como a moderna terapia da onda sonora. Uma paralítica anda. O método da ordem. Utilize a verdade científica. Capítulo 7. A tendência do subconsciente é para a vida. Como o corpo reflete os trabalhos da mente. Há uma inteligência que vela por nosso corpo. O subconsciente trabalha permanentemente pelo bem comum. Como o homem interfere com o princípio inato da harmonia. Porque é normal ter saúde e vitalidade e ser forte. A doença é uma anormalidade. A cura do mal de Pot. Como você pode ser salvo pela fé em seus poderes subconsciente e S. Pontos a destacar. Capítulo 8. Como obter os resultados que deseja. Faça-o tranquilamente. Não suponha obstáculos e use imaginação em vez de força de vontade. Como a imaginação disciplinada opera maravilhas. As 3 etapas para o sucesso na oração. A lei do esforço invertido e porque você obtém o oposto daquilo porque rezou. O conflito entre o desejo e a imaginação deve ser conciliado. Ideias que devem ser recordadas. Capítulo 9. Como usar o poder do subconsciente para conquistar riqueza. A riqueza está na mente. Os meios invisíveis de apoio. O método ideal para formar uma consciência de riqueza. Por que falham as suas afirmações de riqueza? Como evitar o conflito mental? Não assine cheques em branco. O subconsciente LH dá um interesse integral. Porque nada aconteceu. A verdadeira fonte de riqueza. Tentando equilibrar o orçamento e a verdadeira causa. Um obstáculo comum à riqueza. Removendo um grande obstáculo mental à riqueza. Durma e fique rico. Utilize os poderes de sua mente. Capítulo 10. Seu direito de ser rico. O dinheiro é um símbolo. Como trilhar a estrada real para a riqueza? Porque você não possui mais dinheiro. O dinheiro é a vida equilibrada. Pobreza é uma doença mental. Porque você nunca deve criticar o dinheiro. A atitude certa em relação ao dinheiro. Como o pensador científico encara o dinheiro. Como atrair o dinheiro de que necessita. Porque algumas pessoas não conseguem aumento de salário. Obstáculos e impedimentos no caminho da riqueza. Proteja seus investimentos. Você não pode conseguir coisa alguma em troca de nada. O seu suprimento permanente de dinheiro. Inicie a conquista da riqueza. Capítulo 11. O subconsciente como sócio em seu sucesso. A medida do verdadeiro sucesso. Como ele transformou seu sonho em realidade. A farmácia dos seus sonhos tornou-se uma realidade. Usando o subconsciente nos negócios. O rapaz de 16 anos transforma o fracasso em sucesso. Como tornar-se bem-sucedido em negócios de compra e venda. Como ela obteve o que desejava. Uma técnica de sucesso utilizada por muitos homens de negócios e empresários eminentes destaques. Capítulo 12. Os cientistas utilizam o subconsciente. Como um famoso cientista produziu suas invenções. Como um notável naturalista resolveu seu problema. Um eminente médico resolveu o problema do diabetes. Como um famoso cientista e físico escapou de um campo de concentração russo. Como os arqueólogos e paleontólogos reconstituem cenas antigas. Como receber a orientação do subconsciente. Como o subconsciente revelou onde estava um testamento.
O segredo da orientação. Pontos que devem ser lembrados. Capítulo 13. O subconsciente e as maravilhas do sono. Por que dormimos? Oração, uma forma de sono. Efeitos alarmantes da falta de sono. Você precisa dormir mais. O sono bom conselheiro. Salvo do desastre certo. Seu futuro está em sua mente subconsciente. Uma soneca valeu LH $15.000. Como um famoso professor resolveu seu problema durante o sono. Como o subconsciente trabalhava para um famoso escritor enquanto ele dormia. Adormeça em paz e acorde alegre. Sumário do que você pode fazer para obter as maravilhas do sono. Capítulo 14. O subconsciente e os problemas conjugais. O significado do casamento. Como atrair o marido ideal. Como atrair a esposa ideal. Não preciso errar 3 vezes. Ela mudou o seu padrão negativo. A resposta à sua oração. Devo divorciar-me. Caminhando para o divórcio. O divórcio começa na mente. A esposa aborrecida. O marido incubado. O grande erro. Não tente dominar sua esposa. Rezem juntos e permaneçam unidos em todas as etapas da oração. Faça uma revisão dos seus atos. Capítulo 15. O subconsciente e a felicidade. Você deve escolher a felicidade. Como escolher a felicidade? O hábito de ser feliz. Você deve desejar ser feliz. Por que escolher a infelicidade? Eu seria feliz se tivesse 1 milhão. Ele descobriu que a felicidade era a colheita de uma mente tranquila. O obstáculo, na verdade, não existe. As pessoas mais felizes. Sumário do que se deve fazer em busca da felicidade. Capítulo 16. O subconsciente e as relações humanas harmoniosas. Chave mestra para as relações felizes com os outros. E a medida que você usar para os outros também será usada para você. As manchetes dos jornais irritavam-no. Odeio as mulheres, mas gosto dos homens. O pensamento interior impedia sua promoção. Tornando-se emocionalmente amadurecido. O significado do amor nas relações humanas harmoniosas. Ele odiava audiências. Tratando com pessoas difíceis. A miséria adora a companhia. A prática da empatia nas relações humanas. O apaziguamento nunca vence. Pontos importantes nas relações humanas. Capítulo 17. Como usar o subconsciente para perdoar. A vida sempre perdoa. Como expulsar o sentimento de culpa. Um assassino aprende a perdoar-se. As críticas não podem feri-lo sem o seu consentimento. Como ter compaixão. Abandonada no altar. É um erro casar. O sexo é coisa do diabo e eu também. O perdão é necessário para a cura. O perdão é o amor em ação. A técnica do perdão. Teste decisivo para o perdão. Tudo compreender é tudo perdoar. Como fazer para perdoar? Capítulo 18. Como o seu subconsciente remove os obstáculos mentais. Como destruir ou construir um hábito. Como acabar com um mau hábito. O poder da imagem mental. Atenção focalizada. O azar me persegue. Quanto você quer o que deseja? Porque ele não podia ficar curado.
a explicação e a cura. Recusando-se a admitir. Construindo a ideia de liberdade. 51% curado. A lei da substituição. Causa do alcoolismo. 3 passos mágicos. Persevere. Revisão do poder do pensamento. Capítulo 19. Como usar o seu subconsciente para afastar o medo. O maior inimigo do homem. Faça aquilo que receia. Banido o terror do palco. O medo do fracasso. Como ele venceu o medo. Medo de água, montanhas, lugares fechados, etc. Técnica mestra para superar qualquer medo específico. Ele bendisse o elevador. O medo normal e anormal. O medo anormal. Resposta ao medo anormal.